Vamos lá. Bom, continuando a graça, né? Nós vimos que a graça, na aula passada, ela nos leva à salvação, à libertação do pecado, à confissão do pecado e a um novo nascimento. Quer dizer, nós nos tornamos nova criatura, aquilo que Adão morreu no espírito lá no Éden, nós passamos a reviver no espírito, através de Jesus Cristo, através da remissão dos pecados e dessa salvação que nos foi dado gratuitamente, ou seja, de graça. Nós não compramos, Jesus pagou o preço por ela. Jesus quitou a nossa dívida. O castigo do pecado é a morte. E como na lei não existe um justo sequer, ninguém até hoje conseguiu ser ileso nessa vida, exceto Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, assim, não existe um justo sequer neste mundo. Todos são passíveis de condenação à morte por causa do pecado, porque ninguém consegue cumprir a lei 100%. Mas Jesus veio para nos resgatar, Jesus veio para nos livrar, Jesus pagou todo o preço da nossa dívida e nós agora somos livres. E é interessante que a questão liberdade, que eu acho que é um dos maiores atributos do cristão, é pouco falada. Se fala muito de salvação, se fala muito de remissão de pecados, se fala muito de perdão, fala muito de arrependimento, mas pouco se fala que agora nós somos livres. Nós saímos do Egito, o mar se abriu, e nós atravessamos o mar, e agora nós estamos libertos da escravidão. E é muito lindo quando a gente imagina essa saída do Egito como se fosse realmente a salvação, e o mar como se fosse o batismo, né? A confissão e o testemunho público do nosso batismo. Ou seja, na hora que nós aceitamos Jesus, nós somos retirados da escravidão do Egito e batizados por Deus. E isso é fantástico. Agora vai ser um mar de rosas? Não. Do outro lado do Egito, do outro lado da escravidão, tem um deserto, tem provação, tem uma situação que precisa ainda do socorro de Deus, precisa de pão que cai do céu, precisa de nuvem que protege do sol, precisa de fogo que ilumina a noite, precisa da graça. A roupa não gasta, existe uma porção de fatores no deserto que é sobrenatural, mas é deserto. E isso é uma caminhada. O povo saiu do Egito, atravessou o mar, entrou no deserto, ficaram 40 anos no deserto. Por que ficaram 40 anos no deserto? Porque eles precisavam tirar o Egito do coração. Eles saíram do Egito, mas ainda tinham saudades das cebolas, saudades das carnes do Egito. Ou seja, eles ainda viviam o tempo da escravidão na mente. Tanto é que praticamente a geração que saiu do Egito morreu no deserto. E a nova geração, sem essa mentalidade escravocrata, foi que entrou na Terra Prometida. Então, esse processo de sair da escravidão e caminhando até entrar numa Canaã, é o processo da vida cristã, é o que nós vivemos, é o que nós vamos ver agora, a graça de Deus e a nossa transformação, essa saída da nossa mente ainda escrava para uma mente livre, para uma mente que possa desfrutar de uma vida nova. A vida da escravidão é uma e a vida da liberdade é outra, completamente diferente. E a gente só começa a perceber isso nesse caminhar. Mas você vê que a história do povo de Israel no deserto ainda reclamava de muitas coisas, ainda tinha uma mente que não tinha um coração grato, mesmo vendo os maiores sinais e prodígios de Deus. Viram as 10 pragas, viram o mar se abrir, viram coisas impressionantes acontecerem, e mesmo assim, ainda ficavam com o coração dividido para o tempo da escravidão e esse tempo novo de liberdade. Então, isso aí, o que nos revela?
que tudo é um processo. E nós vamos falar desse processo, essa nossa transformação. Nenhum de nós aqui ainda está pronto, nem o Bispo Kelson. Todos nós temos um crachá aqui no peito escrito assim, em obras. Eu estou em processo de aperfeiçoamento. Eu estou sendo lapidado. Eu estou sendo transformado de glória em glória. Ferro com ferro se amola, se lapida. Então, a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, ou seja, imagina um prédio de pedras que se mexem, um arranhando no outro. E é isso que nós vamos aprendendo, a viver socialmente, a conviver com os irmãos. Vamos fazer um evento, vamos fazer um encontro no centro de comunhão da igreja. Aí tem o pessoal da cozinha, tem o pessoal da faxina, tem o pessoal da organização, tem o pessoal... E tem os espectadores. Mas, normalmente, quando você começa a trabalhar com os irmãos, é que começam a aparecer as diferenças. Tem um que é mais mole, tem outro que é mais ativo, o mais mole reclama do mais ativo, o mais ativo reclama do mais mole, e as personalidades são diferentes, e a convivência com os irmãos é o que vai gerar atritos, é o que vai gerar confusão, é o que vai gerar discórdia. E é nessa hora que a gente é lapidado, aprende a conviver, tem que ser resiliente, tem que ser flexível, tem que saber lidar com diferenças. Isso a gente vê muito claramente nas comunhões da igreja, mas isso acontece dentro de casa, com os nossos filhos, entre marido e mulher. As linguagens são diferentes, os temperamentos são diferentes. Então, aprender a lidar com essas diferenças é o processo de crescimento. E o que é mais saboroso, que nem a Mara falou, eu acho que quando a gente chega na melhor idade, nesse processo de vida cristã, e eu já estou há mais de 30 anos, a gente percebe que a gente tem muito menos rusgas do que tinha no começo. A gente tem muito menos dificuldade de lidar com diferenças como nós tínhamos lá no começo. E isso é muito bom, porque a nossa sociedade é muito diversificada. É muito difícil, às vezes, entender certas coisas. E se você não aprender a lidar com essas diferenças, você vai sofrer o tempo todo. Mas à medida que você cresce, que você se transforma, que o Espírito Santo vai mudando a nosso gênio, até vocês pediram para copiar aquela questão dos temperamentos, e os temperamentos ali, cada um tem coisas boas e coisas ruins. E as coisas ruins têm que ser controladas. E à medida que nós vamos controlando essas coisas ruins, fatalmente a gente vive melhor. A gente se relaciona melhor, a gente suporta melhor, a gente é mais feliz, sem dúvida alguma. Então, começando lá em Filipenses 2,12, na página 36... Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei, trabalhar, fazer a obra, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, assim, a salvação foi, nós falamos sobre isso na aula passada, do arrependimento, o perdão e a salvação. E agora nós estamos falando do desenvolvimento dessa salvação. É um processo em obras o tempo todo. E como ela deve ocorrer? Com temor e tremor. Por exemplo, o temor é um sentimento até eu diria de medo de se afastar de Deus. Porque à medida que eu estou perto de Deus, eu tenho discernimento. À medida que eu afasto de Deus, eu cego o meu entendimento. Então, o temor é um imã que me atrai a Deus. O medo do mundo é um imã que me afasta de Deus. Então, assim, o meu temor é me afastar de Deus. Se eu me afastar de Deus, eu posso cauterizar, eu posso calejar meu coração, minha mente, e acabar me envolvendo com as coisas do mundo e ficar distante de Deus.
Mas à medida que eu desenvolvo esse temor, ele é um imã que me atrai para a presença de Deus, e eu quero cada vez mais estar perto de Deus, porque se eu estiver longe de Deus, o pecado me atrai. E eu estando perto de Deus, o pecado se afasta de mim. Eu me afastando do pecado, eu sou mais feliz. Eu tenho mais graça, dou mais frutos, produzo mais. Então, eu desenvolvo a minha fé, eu desenvolvo a minha salvação através desse temor, disso que é gerado pelo Espírito Santo dentro de mim, e ele usa um outro termo que é tremor, que realmente é algo que eu tremo só de pensar em me afastar de Deus. Eu não quero isso. É assim, de repente eu ganho muito dinheiro. Gente, isso me causa temor e tremor, porque muito dinheiro pode perverter a minha mente e meu coração. Então, eu quero muito mais, se isso acontecer, estar perto de Deus do que me afastar de Deus. Ou uma situação de perder um emprego. Ah, não, aí pô, Deus me permitiu passar por essa tribulação. Não, mas na tribulação eu quero muito mais adorar a Deus do que me afastar de Deus. Então, isso é um temor que me atrai, que me gruda, que é um imã que me deixa perto de Deus. E esse é um processo. A gente não nasce perfeito. Como criança, nós temos que aprender a andar, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a comer, inclusive. Nós começamos com leite, para depois, quando tiver maior, começar a ter uma papinha para chegar numa comida sólida. Eu acho lindo de Deus, e assim, às vezes a gente tem um conceito errado, principalmente em algumas igrejas tradicionais, é que, por exemplo, você vem batalhando a sua vida cristã, batalhando a sua fé, buscando ter uma vida reta, e aí você tem um deslize, um tropeço e cai. E alguém um dia criou essa figura que está totalmente errada, que assim, quando você cai por terra todo o seu esforço, ou seja, que nem uma corrida. Eu estou correndo, aí eu levei um tombo, eu volto lá para o ponto de partida de novo, e vou começar a corrida tudo de novo. É que nem um viciado. O cara voltou e teve lá um escorregão e encheu a cara. Putz, aí vou lá, voltar lá os 12 passos de novo, e tudo de novo. Tá. Mas, na verdade, assim, Deus não é assim. Deus é como um pai. Você é uma criança que está engatinhando. E aí o pai fica lá a 10 metros de você, vem, vem. E aí você começa a dar 3, 4 passos e cai. Deus não vai botar você no lugar que você começou de novo. Deus vai levantar você aonde você caiu. E vai te chamar do mesmo lugar que ele estava. Então, você vai continuar a sua caminhada da onde você parou. E essa graça de Deus, esse amor de Deus, é que nos dá força para continuar. Porque senão a gente desanima. Você já imaginou toda hora que você cai, você tem que voltar para estaca zero? Não é assim que Deus funciona. Alguém criou essa figura que está errada. Deus é aquele que vai te levantar onde você caiu. Ele vai estender a mão aonde você caiu. E dali aonde você caiu, você vai continuar a sua caminhada em direção a ele. E quando a gente imagina um pai e um filho engatinhando, é mais ou menos isso. Imagina que dos 10 metros que aquela criança tem que andar, ela cai lá nos 3 ou 4 metros. Não tem problema. Vai lá, dá a mãozinha para ele, põe ele em pé de novo, volta ao seu ponto final e continua motivando ele. Vem, vem, vem a mim. Então, assim, nós estamos falando agora de uma transformação, de uma graça transformadora. É assim que Deus opera em nós. Então, assim, esse preâmbulo é importante para a gente entender como que é a nossa caminhada. Para Deus, nós não voltamos para trás. Nós sempre vamos para frente. Agora, eu voluntariamente posso voltar para trás. Por exemplo, eu falei do Egito. O pessoal saiu do Egito e, de repente, ai, que saudade da cebola do Egito. Quer dizer, olha para trás e quer retroceder. Então, voluntariamente, as pessoas podem querer isso.
Mas quando a gente fala de conversão, é você virar 180 graus de uma direção errada que você estava indo, que era a escravidão do Egito, para uma direção do mar aberto, que é a libertação. E aí você está lá no deserto e você olha para trás querendo voltar, ou seja, você se reconverte, né? Você se volta para o mundo. Então isso só vai te trazer de volta à escravidão, não tem outra razão. Ou você vai para Canaã, que é a terra que mana leite e mel, ou você volta para a escravidão, que é o Egito. Nós não temos outra escolha sem ser essas duas. Ou a gente continua a nossa caminhada para Canaã, ou a gente volta para a escravidão do mundo. Essas são as duas direções. E conversão é deixar uma para trás e ir para a direção da outra. Então, se eu escolher a direção errada, eu vou caminhar naquela direção. Isso é básico, isso é fundamental. Aqui você vai ver que nós somos salvos. Alguém pode ler 1 Pedro 1, 3 a 5, que está ali depois de salvação? Voluntário imposto. Ana. Oi. Lê para nós, 1 Pedro 1, 3 a 5. Está aí embaixo de salvação. Espera aí. Aonde? Logo na primeira folha, na folha 36. O Pai nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Isso. Então, na verdade, ele nos regenerou, nós nascemos de novo, nós temos agora uma nova vida no Espírito, em Cristo, né? E somos guardados pelo poder de Deus para chegar até esse último tempo, que é Canaã, que é a terra prometida, que é o céu eterno para nós. Então, é esse o processo de salvação. Por isso nós estamos falando agora de um processo e não de uma coisa que terminou em si própria. Nós fomos salvos, nascemos de novo e agora nós começamos a crescer. E é interessante que a gente começou a conversa hoje. Eu não quero voltar aos meus 40, eu não quero voltar aos meus 20. Porque, na verdade, eu acho que a maturidade ela é um processo que faz com que a gente discirna melhor os tempos e viva melhor. Agora, se a gente está ficando mais velho, está ficando mais ranzinza, mais chato, mais intransigente, mais cruel, então alguma coisa está errada. Eu preciso voltar ao princípio de exercer a minha fé com temor e tremor, me afastar do Egito, me afastar do pecado e buscar a santidade. E, aliás, é interessante porque o Egito não só é a escravidão, mas é a figura do pecado que me escraviza. E Canaã é a figura da santidade, onde eu possa ter uma vida plena na presença de Deus. E o deserto é esse processo de transformação. Eu, particularmente, acredito que a gente possa entrar na Terra Prometida ainda em vida. Que a gente possa desfrutar das benesses de Deus ainda na Terra. Não preciso morrer e ir para o céu para poder entrar no paraíso. Eu acho que o paraíso ele pode entrar na minha vida ainda em vida. E eu vivo isso e quero cada vez viver mais isso. Isso é trazer o sobrenatural para o natural. E tem muita gente que fala que nós devemos viver sobrenaturalmente, naturalmente. O sobrenatural tem que fazer parte do nosso dia a dia e não algo sobrenatural. Então, assim, e se isso é possível, alguns profetas vivem isso, eu quero viver isso. Amém? Então, assim, ele caracteriza 3 passos, né? Nós fomos salvos, e aí você vê em João, né? O Ruth, lê para nós João 3, 5b. Isso aqui, ó. Em verdade,
e vos digo. Era eu. Em verdade vos digo. Quem não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Então a primeira coisa foi nascer de novo, sair do pecado, sair do Egito, sair da escravidão. Se não fizer isso, nós vamos continuar ali no pecado e vamos continuar ali na escravidão. Então, quem não nascer de novo, quem não confessar a Jesus como Senhor e Salvador, quem não crer que Ele é o Filho de Deus que veio em carne na terra, não entra no reino de Deus. A salvação é o primeiro passo para entrar no céu. E a gente, às vezes, fica até indignado, porque se fala assim, nossa, ele é um homem tão bom, era uma pessoa tão boa, ele só não era cristão, ele só não tinha Jesus, mas no resto ele era um cara muito bom. Eu não tenho a solução para isso. A Bíblia me diz que ele não vai entrar. Porque não é por obras a salvação, é pela graça. Então não é o fato de ele ser bom que faz dele um salvo. O que faz dele um salvo é confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Isso para nós causa um certo desconforto, porque às vezes a gente conhece pessoas e fala, poxa, esse cara merecia um céu. Agora, lógico que o coração não sou eu e nenhum de nós que vai julgar, é o próprio Deus. Porque ele também fala que... e o índio? Aquela velha pergunta. Né? E o índio, foi salvo ou não foi salvo? Aí a Bíblia diz que ele é salvo pela consciência. O Espírito Santo fala a mente e traz a consciência as coisas certas e as coisas erradas. Então, por exemplo, qualquer índio que matar um inocente sabe que pecou, mesmo ele não conhecendo a Bíblia. Mesmo ele não conhecendo os 10 mandamentos. A consciência dele o condena. O fato de ele matar, ele tirar a vida de alguém, ele derramar sangue, a consciência dele, independente de ele conhecer a Deus ou não, o condena. Qualquer nativo, ele olha a natureza e ele sabe que existe um Criador. Mesmo não tendo entendimento filosófico ou religioso daquilo, mas ele consegue saber que existe um Criador de todas as coisas. Isso é a consciência que Deus deu a cada um. Então, a Bíblia também diz que muitos serão salvos pela consciência. Então, aquela pergunta, e o índio que não confessou Jesus, ele tem consciência do certo e errado, e o juízo dele vai estar nessa consciência. Nenhum de nós que praticou alguma coisa errada ficou sem sentir peso na consciência. Qualquer um de nós que roubar, mesmo que não conheça a lei, mesmo que... Uma criança que pega um lápis na sala de aula, ela sabe que está fazendo uma coisa errada. Tanto é que ela faz escondida, ela não faz isso na presença dos outros. Porque ela já sabe que está fazendo uma coisa errada. Então, a consciência nos acusa. Isso é uma dádiva do próprio Espírito Santo, a graça. A chuva cai para os bons e para os maus, quer dizer, também tem um discernimento que todos sabem. Então, aceitou Jesus, é salvo. Foi salvo, a gente entra no processo que estamos sendo salvos, que é o processo de conversão, é o processo de santificação. É o processo de abandonar o mal, abandonar o pecado para uma vida reta, uma vida correta. Ah, mas isso é muito ruim, porque tem muito prazer no pecado, tem muito prazer nas coisas que vocês chamam pecado, nas coisas que vocês falam que é errado, mas não tem nada errado nisso. Primeiro que nós não falamos nada, quem diz é a palavra de Deus, é a Bíblia. E nós estudamos isso na primeira lição. Ninguém aqui diz o que é certo e errado, nós cremos no que a Bíblia nos ensina. E outra, eu descubro que este caminhar de santidade me faz muito mais feliz do que o caminhar de prazeres. O caminhar de prazeres é aquela coisa do encher a cara e o dia seguinte ele não me traz um dia agradável, ele me traz uma ressaca. Ele não me traz uma consciência gostosa, ele me traz um sentimento de estrago. Inclusive, dependendo do nível de encher a cara, das baixarias que eu produzi, ele me traz vergonha. Então, os prazeres não são algo que
produz em nós satisfação. Depois dele, ele produz em nós um amargo. Tem uma passagem na Bíblia sobre o prato de lentilha que Jacó vendeu para Esaú. Esaú chegou cansado da caça e viu Jacó cozinhando e sentiu o cheiro daquela lentilha e aquilo gerou nele uma fome, uma vontade muito grande. Aí quando ele pediu para Jacó, Jacó falou, não, eu te dou, só que você me vende o seu direito de progenitura. Ou seja, aquele prazer incontrolável teve um preço muito caro para o Esaú. Ou seja, quando a gente é movido por uma paixão carnal, ela vai ser prazerosa por 15 segundos, 15 minutos, vamos dizer assim. Ela vai dar alegria por meia hora, mas depois ela vai gerar um fruto amargo. Ela vai gerar um sentimento ruim. Nenhum homem que adultera depois do fato tem prazer naquilo que fez. Ao contrário, ele tem um sentimento amargo. Durante o fato, ele pode até achar prazeroso, como Esaú comeu um prato de lentilha por 15 minutos. Depois aquilo vai trazer um gosto amargo, um gosto ruim, e aquilo tem um preço. Então, assim, essa atração que nos afasta de Deus, que é o pecado, ela não produz um fruto bom. Ao contrário, ela produz um fruto amargo. Agora, quando eu me afasto do pecado, eu posso não ter usufruído daqueles 15 minutos de prazer, mas eu tenho muito mais anos de paz do que na situação anterior, porque esse prazer custou muito caro para Esaú. Custou a primogenitura. E a primogenitura, na época, era o direito à herança. O primogênito, ele era que recebia ou porção dobrada da herança ou a herança inteira. Então, quando Esaú abriu mão disso, isso custou para ele muito caro. Custou a bênção do pai e o direito à herança, porque ele vendeu isso por 15 minutos de prazer. Então, assim, a gente sabe que o pecado da carne é uma coisa muito forte, mas se eu permitir que ele se sobressaia, ele vai acabar tendo um preço muito caro. Então, a salvação é um processo que já coloca o Espírito Santo dentro de nós e já muda o meu procedimento. Algumas áreas eu consigo ser transformado quase instantaneamente. Outras eu tenho que trabalhar e perseverar. Por exemplo, eu quando me converti, eu sou árabe, então eu tinha assim, uma mania de burlar algumas coisas. Por exemplo, ia num barzinho, se o cara esquecesse de cobrar o café, eu achava ótimo, pagava, saía embora e saía contando vantagem que não me cobrou o café. Depois que eu me converti, quando eu via isso, eu falava, olha, você esqueceu de cobrar o café. Foi uma transformação instantânea, que até eu me surpreendia comigo mesmo. Mas, cara, você não é assim. O que aconteceu com você? Simplesmente fui salvo. O Espírito Santo veio em mim e algumas coisas que eu praticava antes eu não conseguia mais fazer. Foi imediato, foi instantâneo. Por outro lado, eu fumava muito. E aquilo começou a me incomodar. E também de uma forma sobrenatural. Eu estava na igreja, ninguém falava para mim que era feio fumar, mas eu já estava há mais de 6 meses na igreja, e um dia na empresa que eu trabalhava, eu abri a gaveta, tinha 3 maços, peguei um cigarro, fui acender, ele estava com gosto ruim, de um dia para o outro. Eu achei aquele cigarro, um maço no bolso, porque para quem fuma, existia um tipo de cultura que falava assim, simidão, né? Eu falei, não, esse maço eu não vou fumar nenhum, ele vai esvaziar no meu bolso com o simidão. Então, pedia um cigarro, pedia outro, eu fui dando. Levou uns 15 dias para acabar aquele maço. Os outros 2 eu dei. E eu nunca mais pus o cigarro na boca. Nunca mais. Foi um milagre. Foi algo sobrenatural.
Então, assim, tem aquelas coisas que mudam a sua maneira de ser e você nem sabe por quê. Tem coisas que você recebe uma graça do Espírito Santo e Deus tira de você. E tem coisas que você luta por anos a fio. E tem algumas que eu ainda luto. Então, assim, nunca desista. Persevere, 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 persevere. A graça de Deus, ela continua operando em nós. E algumas coisas a gente até fala, poxa, de novo, você caiu de novo, cara. Você fez esse negócio achando que você estava levando vantagem. De novo, para com isso, para com essa mente pervertida. E aí a gente vai lutando. O que a gente percebe, e aí sim entra a questão do vício, do alcoólatra, é que o alcoólatra, ele consegue se controlar por um ano e depois ele dá uma deslizada, aí ele volta ao tratamento do Alcoólicos Anônimos, aí ele fica 2 anos, depois ele fica 4 anos, até que chega uma hora que ele fica 20 anos, sem ter o deslize. Mas o fato é que a gente tem que perseverar nessa luta para poder se libertar cada vez mais dos pecados da nossa vida. E uma das coisas que nos ajuda muito, pelo menos na minha vida, a maioria dos pecados mais longos, que me ajudou muito, é desenvolver esse temor. À medida que a gente começa a entender o mundo invisível, começa a conhecer o reino dos céus, a gente começa a se afastar do pecado, porque a gente começa a entender no mundo espiritual como essas coisas funcionam. E a hora que você começa a entender no mundo espiritual como essas coisas funcionam, algumas coisas realmente são tiradas da sua vida por completo. Por exemplo, que uma relação sexual ilícita, ela é fluxo de demônios. Você abre legalidade para uma porção de obras das trevas para entrar não só na sua vida, como na sua família. E é triste isso, porque a gente vê, às vezes, pessoas que têm desvios de conduta sérios nessa área sexual, e os frutos, às vezes, vêm, os frutos podres, né, às vezes, vêm se manifestar nos filhos das pessoas. Então, isso é uma legalidade, você abriu um portal de legalidade. Então, quando a gente começa a entender esse mover do mundo invisível, gera mais temor, mais tremor, e vai gerando transformação no nosso procedimento. Vai gerando uma santificação da nossa postura. Então, nós estamos sendo salvos. Esse é um processo de santificação. Valdemir, lê para nós aí, Filipenses 2,12. Vamos lá. Está aqui na tela. Filipenses 2,12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Isso, de novo, a salvação vindo aqui com temor e tremor. É um processo. E esse processo, nunca desista. Levou um tombo, levanta e continua. O que não pode é o tombo ser uma rotina. A cada 2 passos, um é um tombo. Aí é complicado. Uma pessoa que cai todo dia, aí já cauterizou a mente, aí já não se preocupa mais com aquilo. O que precisa é sempre estar diminuindo os espaços que aquele tombo aconteceu. Nós temos que aprender a andar, nós temos que aprender a nos libertar daquilo que nos amarra. Quer ver, a gente fala de alguns pecados, o pessoal fica apavorado, mas tem outros que o pessoal não liga e é sério. Fofoca, maledicência. Gente, não pode repetir toda vez que pegar um telefone, ou toda vez que vai num salão, tem que falar mal de alguém. Pelo menos sente peso no começo. Às vezes, não, isso é normal. Não, não é normal. Tem que começar pelo menos a sentir peso de ter feito isso. Aí depois tentar evitar fazer isso. Lá no Salmo 1 fala, sai da roda dos escarnecedores. Se a conversa ali é aquela, sai fora. Porque, realmente, se você tem algum desafeto na sua vida, você tem pessoas que você não gosta na sua vida, e alguém vem falar mal, é juntar a fome com a vontade de comer. Sai fora! Sai fora, não caia nessa armadilha. E é uma armadilha para te derrubar.
Porque se você falar mal dos outros, os outros vão falar mal de você. Não adianta, é lei da semeadura. Você está abrindo um portal de legalidade para você também ser mal falado. Então, sai fora. Então, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e, logicamente, vamos para a eternidade. Vamos estar junto com Jesus, ou vamos ser arrebatados, ou vamos para os céus. O que eu gosto da cruz, que a Bíblia fala, cada um de vós carregai a vossa cruz e siga-me. O que significa essa cruz? O que quer dizer a cruz? Pô, mas então a vida cristã é uma cruz, é um peso, é um fardo, é um problema? Não, ao contrário, a cruz é a libertação. Adão pecou e morreu para o espírito. E a carne passou a se degradar, a envelhecer. Jesus morreu na carne para que nós pudéssemos nascer de novo no espírito e mortificar a carne. E viver uma vida mais santa e menos carnal. A cruz é o símbolo da morte da carne. A cruz é o símbolo da qual eu tenho que me levar a ela para que a minha carne morra e meu espírito vivifique. Nascer de novo é morrer da carne. Então a cruz, em vez de a cruz ser morte da carne, que é fato, eu posso carregar a minha cruz para dizer assim, agora eu vivo no espírito. Agora eu tenho espírito. A cruz para mim é um novo nascimento do espírito, porque eu morrendo para a carne, eu vivo para o espírito. E se eu vivo para o espírito, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer antes. Eu consigo me livrar do pecado. Eu consigo perdoar as pessoas. Eu consigo ter cura física. Porque é o milagre que me cura. Eu consigo não estar debaixo de escravidão ou maldição. Eu consigo pisar a cabeça da serpente. Eu consigo matar o lobo. Eu consigo vencer o leão, o urso. Eu consigo matar o gigante. Ou seja, eu estou livre de peso, eu não preciso me justificar, eu não preciso me defender, eu não preciso jogar nos outros, eu não preciso, porque eu sou filho de Deus, eu sei que Ele me ama. Então, assim, a cruz é a liberdade. Ao contrário do que a gente imagina, que é um fardo, que é um peso. Ó céus, ó vida. Eu lembro que eu tinha um amigo, que ele era crente e eu era mundano. E eu trabalhava com ele e ele namorava uma menina e eu falava, escuta, cara, vocês dois nada? Você não bebe, você não fuma, você não transa? Qual o prazer que você tem na vida? E ele, sempre sem graça, não, é que a gente é feliz assim e tal. E eu tirava um pelo dele, uma casquinha dele, e mexia com ele todo dia no trabalho. Eu era bem mundano, eu era bem pervertido. E um dia eu me converti. E eu lembrei desse amigo. Eu falei, nossa, preciso pedir perdão para o Eduardo. Preciso falar para ele que eu me converti. Que eu conhecia Jesus. E que eu fui muito ruim com ele. E eu procurei esse cara. Eu falei, ô Eduardo, você lembra quando a gente trabalhava junto e tal? Então, eu fazia isso, essas brincadeiras com você, e eu queria te pedir perdão, que eu errei com você. Hoje eu sou cristão, hoje eu sou salvo. E eu queria que você me perdoasse. Sabe o que ele me falou? Ô, irmão, tá perdoado, só que eu vou te dizer uma coisa para você. Eu não lembro dessas suas brincadeiras. Quer dizer, ele não só ouvia isso, mas ele nem guardava isso, ele nem ligava para isso. Isso você sabe de verdade. O pastor... O cara que é livre. Deixa eu contar, você falou no negócio, eu lembrei, né? O Kelso conta uma, que quando ele se converteu, com 16 anos, aí ele bateu, depois que ele já estava uns 20 anos, assim, ele bateu na casa de um homem que tinha um mercado,
para devolver o dinheiro de um torrone que ele tinha roubado. Aí o homem nem tinha mais o mercado. Aí ele pegou, o homem falou assim: não, menino, mas que isso, né? Imagina, tal. Ele falou: por favor, eu quero que o senhor aceite esse dinheiro, porque isso faz parte do meu acerto com Deus. Eram coisas bobas, né? Mas bem assim, imagina, se toda a minha situação fosse um torrone, né? Mas isso é o temor que o próprio Espírito gera em nós, de a gente querer consertar as coisas que foram feitas erradas. Isso ninguém, se alguém falasse para mim, ó, você tem que devolver, você tem que fazer isso, eu ia falar, você não sabe nada. Mas quando o Espírito entra em nós, é ele que faz a obra. Ele traz essa luz, ele traz esse discernimento. Então a vida cristã, ela é muito melhor do que a vida no mundo. Porque hoje, por exemplo, quando eu lembro da minha vida pregressa e eu trabalhar com esse cara, ele, por exemplo, ele nem lembra dos meus pecados, ou meu sarcasmo, da minha ironia, ou da minha provocação. Mas eu tenho vergonha das coisas que eu fiz. Então, assim, são dois mundos. E a gente começa a entender isso, fala, puxa vida, como a vida cristã é bem melhor do que a vida mundana. Não tem dúvida sobre isso. E isso é fantástico. Então, assim, vocês veem que aqui nessa parte da cruz, quantos benefícios a cruz me traz? Tá? Se você pegar os itens do 4 até o 10, você vê, ele me liberta do poder do pecado, ele cria em mim a capacidade do perdão, ele cura meu físico, ele me liberta da maldição de Satanás, ele me traz vitórias sobre o diabo, sobre as armadilhas, ele me liberta da condenação e nós recebemos a vida eterna. Só tem benefício. Cruz não é peso, cruz é graça, cruz é amor, cruz é uma vida nova em Jesus. E é uma vida com menos da carne e mais de Deus. Tem uma música que a gente canta que é menos de mim e mais de ti, Senhor. É bem isso. Cruz é o menos de mim e mais de Jesus. Esse é o poder da cruz, esse é o poder da libertação. E por fim, vem a graça redentora, a graça que nos resgata, a graça que realmente não tem explicação lógica, porque é graça e é de Deus, mas que cobre a multidão dos nossos pecados. Quer dizer, o sangue derramado na cruz cobre tudo isso. Lembra do deserto do Egito, da liberdade, da escravidão do Egito, da liberdade do deserto e Canaã. Na escravidão, nós temos menos do que o necessário. Nós sempre vamos viver em dívida. Ser escravo do mundo é nunca estar bom. Eu lembro do Nelson Piquet, quando foi tricampeão mundial, e assim, falavam que ele veio de um lar simples, e começou de um padrão simples, e ele era tricampeão mundial, ele tinha um avião, ele tinha dinheiro saindo pelo ladrão. E aí o repórter pergunta para ele, Nelson Piquet, você se sente um cara realizado? Olha como o ser humano sem Deus é um escravo do mundo. Sabe qual foi a resposta dele? Não. O avião do Niki Lauda é melhor que o meu. Quer dizer, o cara era tricampeão mundial de Fórmula 1. Na época, só perdia para o Fangio. Assim, os que existiram foram máximo tricampeão. E o repórter perguntando para ele se ele estava realizado, ele ainda não estava realizado, porque o avião dele, e o Niki Lauda tinha uma frota de avião, ele tinha um avião que fazia voos internacionais e tal. Aí ele se queixava porque ele ainda não tinha o melhor avião da Fórmula 1. Ou seja, o ser humano não tem limites. Se você pegar os caras mais ricos do mundo, Bill Gates, aquele que está fazendo foguetes, eles não têm limites. Eles querem ser Deus.
O Gates, ele quer dominar o DNA das pessoas. E esse Elon Musk, ele quer fazer uma casa em Marte. Quer dizer, é quase que um faraó que fez as pirâmides, ou aqueles reis e rainhas, aquele rei da Índia que construiu uma mansão para namorada. Os sheiks árabes, quer dizer, as pessoas chegam num momento da vida delas que elas continuam no Egito. Apesar de toda a riqueza do mundo, são escravas de uma mente. A mente é escrava, apesar de ter todo o dinheiro no mundo. Porque aí acham que podem. Né, pastor? O descontentamento, né? Isso. É uma coisa, é um buraco que não tem fim. Nunca vai ser preenchido. Deus ali para se satisfazer, né? E olha o contraste de um Elon Musk que quer fazer uma casa na Lua, sei lá o quê, e aquela irmãzinha, um barraco de chão batido, que varre aquele chão batido cantando, que você olha o jardim, está limpinho e bonito e florido, e que tem alegria no coração, apesar de morar num barraco, está feliz com o teto que Deus deu para ela. Então, pastor, assim, eu lembrei daquela mulher, a Gilza, que é lá do Osiel, aquela mulher que tudo começou lá, né? E eu lembro que eu dei fundamentos para ela, foi a primeira turma, lá no Santana. sim. E ela... ela é faxineira. O que é que ela faz no sábado à tarde? Além dela ser, ela é faxineira, mas ela é pedreira. Então, ela constrói casas para as pessoas ali no Osiel, as que moram em barraco. E ela evangeliza, porque ela é uma evangelizadora. E aí, mas você cobra, Gilza? Imagina, estou ajudando meus irmãos. É lindo o testemunho dessa mulher. E você vê, é uma pessoa de um coração grato. O que Deus faz? Um mutirão que reforma a casa dela. Faz tudo. Não, pastor, e mais... Aí, todo aquele empenho dela, o que o marido e os filhos fizeram? Foram embora. Largaram ela sozinha, hoje ela é sozinha, porque eles não querem Jesus. Ponto final. Queremos nosso Egito. Decisão. Querem o Egito, querem a escravidão. Exatamente. Então, assim, a redenção, e é importante a gente entender isso, que às vezes a gente fica falando e as pessoas acham que vida cristã é ignorância. Não, vida cristã é realmente a libertação. Lembra que no Egito eu tenho menos que o necessário. E a Mara acabou de falar, o buraco no coração. Não é menos que o necessário dinheiro. Mas também, o escravo ele tem menos que o necessário de dinheiro. Mas mesmo quem não tem Jesus, nunca vai conseguir preencher o necessário. Quando eu saio do Egito e entro no deserto, eu não só sou liberto do pecado, eu sou livre novamente da escravidão, eu tenho menos que o necessário. Agora, no deserto, o que aconteceu? Eles tinham estritamente o necessário. Apesar da roupa não rasgar, diz que as roupas não envelheciam, era a roupa que ele tinha para cobrir o necessário. O alimento caía do céu, era o maná que caía do céu, mas você não podia guardar o maná para o dia seguinte. Era todo dia o alimento necessário. Não faltava o alimento. Não faltava a proteção. Não faltava luz. Não faltava carne. Não faltava nada para eles no deserto. Porque Deus estava com ele. A presença de Deus, o tabernáculo, a arca. Lembra que nós estudamos o tabernáculo? A presença de Deus estava com ele. Ou seja, eles eram livres e tinham o estritamente necessário. Nós saímos do Egito, saímos do pecado, saímos da escravidão, entramos no deserto, onde somos livres, e passamos a crescer na fé, e Deus vai nos suprir. Davi diz que fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, Deus supre a gente, Deus caminha com a gente. Ainda que com dores, ainda que com perdas,
Ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele está ao nosso lado, ele nos acompanha no dia a dia. E está nos conduzindo por um lugar que chama Canaã, é a terra prometida, terra que mana leite e mel. O que aconteceu com o povo quando Josué leva esse povo para a terra prometida? Era um tempo de luta, era um tempo de guerra, porque existiam inimigos que se tinham ocupado ali. Mas eles ganhavam a guerra de forma sobrenatural e conquistavam reinos já construídos. Ou seja, passaram a habitar em casas que eles não construíram. Passaram a colher de campos que eles não plantaram. Passaram a ter mais do que o necessário. Mais do que o básico. Passaram a colher abundantemente daquilo que não plantaram. Essa é a vida prometida para nós. Então nós saímos da escravidão do pecado, entramos no deserto da vida salva e vamos usufruir da abundância das benécias no céu? Não, eu creio que ainda em vida. Deus vai derramar bênçãos sobre medidas para nós ainda em vida. Se você quer viver um pouco mais do profético, essa graça redentora, essa graça restauradora, eu diria que nós estamos vivendo um tempo que Deus vai abençoar os filhos dele com riquezas naturais. Para quê? Não é para um carro zero, não é para uma casa nova, mas é para investir no reino de Deus na terra. Então, Deus está levantando homens e mulheres tementes a Deus para trazer chuva de bênçãos, para expandir o evangelho a nível mundial. Antes do arrebatamento, antes do final dos tempos, antes do grande dia, antes do anticristo dominar o mundo, Deus está levantando um povo para ser abençoado e abençoador e manifestar o reino dele na terra. Eu me voluntario, eu me inscrevo para ser parte desse povo. E você? Então, gente, é nesse caminhar que a gente quer, é nessa visão. Tem coisas que a gente acha que são justas, mas não são. Por exemplo, uma senha de um celular mantém segredo. É uma besteira tão grande. Não, porque eu preciso da minha privacidade. Mentira! Se você não tem nada a esconder, não precisa de senha. Não precisa de senha secreta. Não precisa de privacidade. Porque quando você não tem nada a esconder, porque você pode ter senha secreta, um hacker entra. Existe uma nuvem que não é secreta. Tudo está na nuvem. E tem coisas, por exemplo, que, gente, quando vem a luz, é um desespero. Tinha um amigo que a esposa dele conseguiu entrar na nuvem e descobriu que ele fazia nudes. Para quê? A vergonha é maior depois que descoberto. Aí parece que arrepende, mas o arrependimento depois de descoberto é farso. Então, assim, se você vive buscando uma vida reta, não tem problema ter um deslize de uma vez ou outra. Mas você não tem nada a esconder. E ao contrário, se cair, pede perdão. Fala, olha, realmente foi um deslize. E as pessoas que não são loucas e que têm o Espírito Santo vão te amar do mesmo jeito. Vão entender isso como natureza humana e vão superar isso. Então, assim, eu confesso que às vezes a gente tem algumas práticas que não são necessárias. Lógico, nós estamos num caminhar de uma vida cristã. E isso é maturidade. Isso é um processo. Essa graça redentora que cobre nossos pecados. O sangue de Jesus cobre nossos pecados. Eu e minha mulher trabalhamos muito com cura, libertação. E as pessoas confessam muita coisa porque é o Espírito Santo que move o coração delas. E contam coisas assim escabrosas. Você fala, meu Deus. E minha mulher, mais especificamente, tem um ministério que
que envolve outras igrejas, então pastores, pastoras, que confessam pecados nesse trabalho do SOSO, é assustador. Aí você fala, pô, não vou confiar mais em ninguém. Não, mas aí você vê o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a restauração de Deus. Aí você ama mais a Deus ainda, porque Deus é um Deus misericordioso. E que ele não é acusador, ele não fica olhando a falha das pessoas, ele fica olhando o amor dele que encobre uma multidão de pecados. É uma graça redentora. E aí termos que a gente às vezes conhece muito bem na linguagem, mas não entra no nosso coração, começam a fazer sentido. Propiciação, o sangue que paga pecado, a remissão, a justificação, a expiação, são palavras difíceis. Mas é tudo que eu fiz, Jesus já pagou, já levou, já me limpou. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que o amor de Deus é maior que tudo isso. E nós não precisamos focar nisso. Nós precisamos focar naquilo que dá fruto. E o fruto, ele é bom ou ruim, dependendo do que a gente planta. Alguém, por favor, lê Efésios 2:8, da página 39. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Amém. Então, a graça é dom de Deus. E ele salva a gente, mesmo a gente sendo quem é. Mesmo a gente não merecendo. E é interessante que, às vezes, as pessoas entram em igrejas tão legalistas, tão cheias de regras, tão cheias de leis, e a pessoa nunca se sente salva, porque ela não cumpre o ritual das leis que aquela igreja exige. Por exemplo, o cara vai num culto de avivamento e desce o batismo do Espírito Santo e uma grande quantidade fala em línguas e ele não fala. Aí ele se sente pecador, ele se sente indigno, ele sente que o Espírito Santo não é para ele, que ele é menos do que os outros. Só que ele arrepiou, ele sentiu calor, ele sentiu um monte de sinais da presença do Espírito Santo, mas porque alguém ensinou para ele que se ele não falasse em línguas, ele seria menor, ele se sente menor. Ou seja, ele acreditou numa mentira. E aquilo, em vez de fazer bem, faz mal para ele. Então, assim, ele anula a graça, anula o mover de Deus, anula a liberdade. Lembra que a gente saiu do Egito e tem gente querendo voltar para o Egito. Tem gente querendo colocar meritocracia na vida cristã. A vida cristã não tem meritocracia, a vida cristã é graça. Amém? Ou ai de mim? Lembra que nós somos enxertados na videira, nós não somos a videira. Nós temos que beber da videira. A videira é Jesus, Ele que nos alimenta, é o Espírito Santo que nos alimenta. Amém? Lá para o final, graça não é licença para pecar, tá? Então, quando eu falo que tropeçar e cair, dar a mão e levantar, não é que agora eu posso tropeçar à vontade. Não. Tropeçar é um deslize de percurso, é algo que acontece quase que involuntariamente ou por uma armadilha que eu caio e aí eu tenho que me arrepender e resgatar. Então não é licença, não é assunto para a gente... se vocês fizeram a lição e leram, eu queria saber o que cada um escreveu aqui nessas linhas brancas. Vamos começar pelo William. Pastor, antes do William falar, eu gosto muito desse parágrafo aí, que ele fala: o pecado voluntário, persistente, pode cauterizar a mente do homem, a ponto dele não crer mais na graça e rejeitar o próprio Deus. É o que Hebreus fala lá, né? Que eu acho muito, que é uma coisa assim que nós como cristãos temos que atentar mesmo para isso. Isso. Outra coisa que a Mara falou e é importante, tem alguns pastores hoje de midiáticos que amam falar mal de pastores famosos. Acusar,
mostrar pecados, sem provas, inclusive, em alguns casos. E isso não vem de Deus, porque isso pode fazer muitos esmorecerem na fé. E Deus não chamou esses homens para serem justiceiros. A justiça é de Deus. É Deus que zela pela igreja, e não eles. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, particularmente, não falo mal nem das doutrinas que eu não gosto. Nem na teologias da prosperidade. Muita teologia que eu não gosto, eu não falo mal desses líderes. Eu procuro falar o mínimo possível. Porque, por mais que você tenha razão, por mais que seja verdade, e em muitos casos não é, porque o inimigo é o caluniador, é o mentiroso, e às vezes essas pessoas estão sendo instrumento do inimigo, você pode levar algumas ovelhas a apostatarem da fé, e isso vai ser cobrado de você. Então, tomar muito cuidado, porque são pessoas, por exemplo, tem doutrinas que eu realmente não concordo com elas, mas tem muita gente sendo salvo, tem muita gente sendo alcançado, tem muitos casamentos sendo restaurados, tem muitos drogados sendo recuperados. Então, assim, quem sou eu para julgar um líder aí que tem milhares de seguidores? Ah, mas aí nós temos que orientar, porque as pessoas estão sendo enganadas. Deus zela pela sua igreja. Eu não fui chamado para ser juiz. Aliás, se tem um acusador, ele faz muito bem o trabalho dele, ele não precisa da minha ajuda. Eu sei como ele cochicha, como ele fala, como ele tormenta a nossa mente. Ele já faz muito bem, para que eu vou querer ajudar ele? Eu prefiro disseminar o amor, disseminar a graça, disseminar o padrão cristão, do que ficar sendo outro juiz, mais um ajudante do acusador, que pode até desviar algumas ovelhas. É importante a gente entender isso, tá? Isso que a Mara falou, a pessoa cauteriza e ela começa a achar que ela pode julgar o mundo. Ela não pode. Não há um justo sequer, e mesmo aquele que está acusando não é tão justo assim para acusar. Eu lembro muito bem, na época que eu era jovem, que o maior justiceiro chamava Jimmy Swaggart. Era um teleevangelista famosíssimo no mundo todo. E bastava um pastor ter um deslize sexual que ele virava um carrasco na televisão. Ele condenava o cara, ele pisava em cima, ele acabava com a vida do sujeito, até o dia que ele caiu. Ele chegou ao ponto de escrever um livro como disciplinar um pastor que tivesse um deslize. E aí, quando ele caiu, quiseram aplicar o livro nele. Ele falou, não, esse livro é muito pesado. Então, gente, menos, bem menos. Quando eu falei de fofoca, quando eu falei de maledicência, é exatamente isso. Então, se você não gosta de um líder, se você não gosta de uma religião cristã, e acha outro que também não gosta, nossa, é a melhor armadilha vocês dois começarem a falar mal. Cuidado. Deus zela pela sua igreja, não nós. Amém? Então vamos lá no item 15, eu quero saber o que cada um escreveu. Se escreveu, se não escreveu, pode falar, não escrevi. William. Sim, vamos lá. Seria Deus rejeitando o homem ou o homem rejeitando a graça de Deus? Amém, pastor? Comente. Sim, o homem rejeita a graça de Deus quando não faz a opção de seguir a Jesus e os seus mandamentos de Deus. Mas também Deus rejeita o homem, Deus rejeita o homem quando o próprio homem rejeita os mandamentos de Deus. Porque no nosso pensamento, Deus de forma alguma nos rejeita, a não ser que nós não seguimos seus mandamentos. Na verdade, eu diria de outra forma, Deus a ninguém exclui, a não ser que nós nos excluímos. Isso, pastor, isso, nós nos excluímos, isso é opção, né? Isso mesmo. Amém, amém. Mas eu diria que Deus a ninguém exclui. Não, na grandiosidade dele, ele criou inúmeras maneiras de ainda nos salvar. Isso aí. E você, Claudemir e Ana? Vamos lá, eu vou fazer um resumo aqui, porque eu escrevi muita coisa aqui. Isso aqui dá umas 6 páginas dessa aqui, se for falar. Então faz um resuminho bem grande, bem pequeno. Só fazer um resumo, eu gosto muito de uma palavra que o meu pastor lá de Amparo falava, que cabe bem aqui. O pecado na vida do crente é um acidente.
Então a gente não planeja, não fala assim, olha, eu vou terminar a aula agora porque eu vou sofrer um acidente ali, eu preciso ir embora. Não, a gente cai numa cilada, tá? Então o homem pode rejeitar sim a Deus porque ele nos deu o livre-arbítrio. Né? Deus não nos fez robôs. Olha, você vai me adorar para sempre e vai fazer assim do jeito que eu quero. Não. Ele deixou livre para nós escolhermos. Então, quando nós pecamos, na verdade, a gente cai numa cilada, num acidente, mas a gente se arrepende, muda a mentalidade e não volta a fazer mais isso. Isso é o arrependimento, né? Metanoia, mudança de mentalidade. Mas Deus não desiste de nós. Ele não vai desistir em hipótese alguma. Né? Ele vai nos dar, Deus é justiça, porém Deus é amor. Então ele vai nos dar oportunidade, enquanto tiver fôlego de vida, ele vai nos dar possibilidade de nos arrependermos e voltar esse relacionamento com Deus. Mas jamais ele rejeitaria, por livre e espontânea vontade dele, a nós. Isso jamais o desejo dele é que a gente volte para o Éden, como foi feito lá atrás em Apocalipse. Desculpa, em Gênesis. Amém, amém, amém. Muito bom, muito bom. Pastor, só lembrar, para fechar, os 9 frutos do Espírito Santo. E fruto é aquilo que a gente produz à medida que busca santidade. Amor, alegria e paz. Os 3 primeiros são interessantes. E interessante que o fruto do Espírito Santo ninguém pode roubar de você. Ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar a sua alegria, ninguém pode tirar a sua paz, ninguém pode tirar o seu amor. Fala, Mara. não, Não. Aí ele fala longanimidade, benignidade e bondade. Tá? Longo ânimo, ânimo comprido, paciência, não fica nervoso. Benignidade, faz o bem, pessoa que é generosa, pessoa que é simpática, pessoa que é amorosa. Bondade é a pessoa que faz coisas boas, dádivas e tudo mais. Pois bem, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fiel é uma qualidade fantástica. Ser fiel é o casamento que dura, é o relacionamento que dura, é a vida cristã que dura. Você ser fiel é uma característica, é um fruto. A mansidão diz que os mansos, né, os mansos herdarão a terra, quer dizer, é uma promessa de Deus para quem é manso, quem é tranquilo. E domínio próprio. Domínio próprio vem exatamente nessa questão de não pecar, e o pecado ser um mero acidente, porque a pessoa está com o domínio próprio. Então, esses 9 frutos são frutos que ninguém pode roubar de nós. À medida que nós desenvolvemos isso com a graça de Deus, eles permanecem em nós. Amém? Então, olha, vamos orar. A aula que vem vai ser fantástica, um dos fundamentos da nossa igreja. Eu, particularmente, amo esse fundamento que chama aliança. Nós vamos entender profundamente o que é uma aliança e por que isso é muito importante para a igreja. A igreja fincada em aliança, fincada em propósito, fincado nesse preceito de Deus que eu acho que faz toda a diferença de todas as igrejas que eu já tive, o conceito de aliança. Mas hoje, que esse crescimento, que esse dia a dia, que essa caminhada nossa, não fique só no deserto. A nossa vida cristã tem que entrar em Canaã. Tem que entrar no mais do que o necessário. Temos que entrar na terra, ainda em vida, nessa alegria que Deus promete para nós. Eu creio nisso, eu acho que eu estou entrando nisso, e que Canaã não é só o céu, não. Canaã é a terra também. Amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela comunhão, obrigado pelo estudo. Senhor, é muito profundo falar da Tua graça, da Tua presença, do Teu mover sobre as nossas vidas, uma vez que fomos vivificados pelo Espírito Santo e o nosso espírito que estava adormecido passou a viver. É gratificante, Pai, as transformações que o Senhor provoca em nós. E a nossa vida, Senhor, é melhor. O nosso caminhar é melhor. O nosso casamento é melhor. A nossa família é melhor.
a nossa interação com as pessoas, o nosso trabalho, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe uma nova vida e queremos caminhar nela, crescer nela, tabernacular nela, Pai. Quero que o Senhor dava para o seu povo no deserto. Ter a tua presença todos os dias, Pai. É o que precisamos. É desta forma que queremos caminhar. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa caminhada até aqui. Obrigado por essas 5 lições que já passamos. E continua a nos falar, Senhor. Continua a escrever com um dedo de fogo em nosso coração. E trazer, Senhor, a tua presença cada vez mais forte em nossas vidas. É no poder do nome de Jesus que oramos. Amém. E amém. Amém.